Salve pessoal, vem aí mais uma questãozinha, você já sabe sobre Enem, vestibular. Se você ainda não está inscrito no canal, clica para se inscrever e deixa o seu like já na confiança, tá bom? Vamos lá. Vejam essa questão da UERJ de 2018. Vou ler o texto com você. Quando os primeiros humanos modernos, Homo sapiens, surgiram na África há cerca de 200 mil anos, é provável que outras espécies de humanos ainda habitassem o continente. Até agora, porém, os registros fósseis não traziam evidências da convivência da nossa espécie com outras mais arcaicas na região. Mas a análise dos restos de uma dessas espécies humanas antigas encontradas na África do Sul indicam pela primeira vez que isso teria acontecido de fato. Conhecidos como Homo naledi, eles teriam vivido entre 236 mil e 335 mil anos atrás, mesma época em que se acredita que o Homo sapiens evoluiu na África subsaariana. Segundo o pesquisador, não podemos mais presumir que sabemos que espécie fez quais ferramentas ou se forem os humanos modernos os inovadores responsáveis por avanços na tecnologia. Então aqui é uma reportagem do Globo, né, que foi trazido como questão aqui, como texto básico aqui para a questão. Mas o texto não é suficiente para fazer a questão, tá bom, gente? O texto traz uma reflexão, né, sobre a coexistência de hominídeos que conviveram, a incerteza sobre quem desenvolveu qual tecnologia, mas a questão vai ser, ó, com base nos seus conhecimentos científicos atuais sobre a evolução da espécie humana, referidos na reportagem, ilustrado na árvore genealógica. Tinha também, vou mostrar para vocês. Tinha também uma imagem aqui, ó, que era essa, tá bom? Uma árvore genealógica aí mostrando o desenvolvimento da espécie, né? Como é que chegou aqui hoje o Homo sapiens, a proximidade com várias outras espécies do gênero Homo, mas também não tá ali a resposta, né? É uma questão que tem um caráter um pouco mais conteudista, difere um pouco do padrão do Enem, e ela quer um pouco de seus conhecimentos, né? O que que permitiu a sobrevivência e o domínio dos Homo sapiens? E aí, pessoal, muita gente aqui, ó, vai na letra A, tá bom? Maior capacidade cerebral. Esse é o engano maior que a gente tem quando pensa, o Homo sapiens é o do cérebro, né? É a atividade cerebral que é o diferencial. E não é. A gente tem registro de espécies que tiveram um cérebro até maior que o nosso, mas isso não necessariamente se tornou uma vantagem, tá bom? Para essas espécies. Por quê? Porque o cérebro muito grande tem um gasto energético muito grande, né? E com isso pode reduzir também outras capacidades, por exemplo, motora, né? Então, simplesmente maior capacidade cerebral não é uma coisa boa. O que fez a nossa espécie predominar no planeta é a sua capacidade cerebral também, só que associada principalmente à nossa capacidade de cooperação, tá bom? A gente tem uma capacidade de comunicar, né, e de cooperar muito acima, até onde se sabe, de todas as outras espécies, e isso foi o fator determinante. É claro que isso também tem relação com a nossa atividade cerebral, mas não é a, o tamanho do cérebro, né, esse aspecto decisivo para explicar a predominância da espécie dos sapiens, beleza? Fora isso, gente, maior resistência é um termo meio genérico, né? Resistência a quê? Por quê, né? É claro que as espécies que predominam são as que resistem, mas por quê? Né? Resiste por quê? Qual foi a forma? Então isso não explica muita coisa. Superioridade biológica também não explica muita coisa. Qual superioridade? Superioridade em relação a quê? Nós nunca fomos os mais fortes. Então também não é. Eu acabei de falar também que não é simplesmente ter o maior cérebro, a maior capacidade cerebral. Então, essas questões são vagas, tá bom? E a que seria específica, mas está errada, é a maior força física, né? Tentando justificar um predomínio dos sapiens a partir da sua força física, o que claramente não é o caso. Gostou dessa correção de questão? Então deixa o like, segue o canal se ainda não segue e clica no link aqui na descrição para conhecer o Aprovação em Série. Lá você encontra várias questões organizadas por temas, corrigidas pelos professores da Aprovação em Série e o melhor, aulas completas com mapa mental e uma série de materiais complementares sobre todo o conteúdo que você precisa dominar nas ciências humanas para o Enem e para os vestibulares. Esperamos você lá!